1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16, uma história que é assim um solo sagrado, uma história que vem contagiando e mudando nações ao longo de milênios, enchendo corações de esperança, transformando e avivando igrejas. E eu espero que nessa noite não seja diferente, que essa história possa nos aproximar do caráter de Deus, que essa história possa trazer um grande avivamento na história desta igreja, na sua história e na sua família por consequência. Olha que texto, Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então toda Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então apegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo, todo o povo: se aproximem de mim. O povo aproximou-se de Elias, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma de cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras destruiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor,
és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixes nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias o fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe em direção do mar, disse ao seu servo, e ele lhe foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes, Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Ufa, acabou essa história. Vamos orar? Porque eu creio que essa história tem muito a nos falar nesta noite. Pai, obrigado por esse tesouro, obrigado por essa porção desta palavra, que há milênios vem falando a corações, e que nessa noite essa história fale ao coração da tua igreja, fale ao meu coração, e que traga, ó Deus, edificação para as nossas vidas, e consequente, para a vida desta cidade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante de mais uma história do profeta Elias, e eu queria destacar o contexto aqui, brevemente, para que possamos compreender um pouco da profundidade do que estava acontecendo com a nação de Israel e com este profeta, nesse momento tão histórico da palavra de Deus. E a partir desse contexto, nós trazermos algum aprendizado para os nossos dias atuais, trazermos algo que venha trazer uma completude, trazer uma paz, uma segurança para os nossos dias. O contexto do profeta era um momento em que era terrível para a nação de Israel. É um daqueles momentos históricos de um povo que poderia ser apagado da história, ser arrancado essas páginas, porque é um momento muito triste, doloroso para toda a nação. Sobre o reinado de Acabe, a nação de Israel, ela mergulhou em um contexto de idolatria. Sobre o reinado de Acabe, essa nação mergulhou em um contexto de corrupção. E eu gostaria de pedir ao irmão que me ajuda aqui, se possível, que as páginas aqui não param. E neste contexto, surge então o profeta, denunciando esta nação, o que estava acontecendo neste reinado. E se você olhar algumas páginas antes, alguns capítulos, você vai perceber que os profetas de Deus, os homens de Deus, estavam sendo perseguidos, inclusive o profeta Elias. E é nesse momento de angústia e tristeza, de um povo que perdeu a memória de quem era o seu Deus, e começou a adorar a outros deuses, nesse momento de profunda corrupção, de abandono da fé, de abandono do caráter santo, que Elias chega e começa a profetizar e a denunciar o pecado daquela nação. Mas olhando para os nossos dias atuais, nós vivemos um contexto muito parecido. Nós vivemos uma agonia em nossa nação. E só voltando para o contexto de Elias, existia também uma crise econômica instalada, porque há 3 anos não chovia. Há 3 anos existia uma seca em Israel. Aquela região que já é árida por natureza, agora sobre um sol escaldante, e 3 anos que não caiu uma gota de água. Existia fome, os animais estavam padecendo, a economia daquela nação estava em uma crise. Então, voltando para nós hoje, nós vivemos numa nação, irmãos, que se declara cristã. Se você olhar lá no IBGE,
Quem se declara cristão é a grande maioria da nossa nação, quer seja cristãos católicos, quer seja cristãos evangélicos. No entanto, ainda assim nós somos uma nação sincretista, que adora vários deuses, uma nação idólatra. E aí, quando eu falo de idolatria, eu gosto muito de trazer essa realidade para dentro do ambiente evangélico, para dentro do ambiente de nossas igrejas. Porque nós temos um costume de apontarmos o nosso dedo para fora, principalmente para os nossos co-irmãos católicos, dizer que eles são idólatras, e esquecemos da nossa idolatria. Nós adoramos, veneramos pastores, cantores, mulheres e homens de oração, colocamos eles num pedestal. Nós cultuamos, irmãos, a nós mesmos, é uma doença, um câncer dentro das nossas igrejas, esse antropocentrismo do eu, não é mais o evangelho, mas sim um eu-evangelho, um evangelho da prosperidade que entroniza o sucesso, o poder, o dinheiro. Isso tudo é idolatria, e tudo que assume na minha vida o primeiro lugar, se torna um ídolo, se torna um Deus rival. E acredite, estava acontecendo isso lá em Israel, acontece isso em nossos dias, acontece isso na vida das nossas igrejas, e eu espero que isso não aconteça aqui. Eu espero que isso não esteja acontecendo na sua vida, porque nós somos idólatras. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você foi criado para ser um adorador, e se não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer outra coisa. Nós somos pertinentes a isso. Irmãos, nós vivemos nesse mundo idólatra, de uma igreja idólatra. Nós vivemos uma igreja hoje também cética, que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Era o que estava acontecendo naquele momento, é o que acontece hoje. Com os nossos lábios nós profetizamos que acreditamos em Deus, mas nós não temos uma vida de fé, uma jornada de fé, não temos uma vida que denuncia o nosso discurso. Igrejas hipócritas pregam algo, mas não vivem o que prega. E dentro das nossas igrejas hoje é um verdadeiro sincretismo religioso, uma mistura, coisas do espiritismo, coisas do candomblé, acontecem dentro das nossas igrejas. Até sal grosso tem nos nossos cultos evangélicos. Da onde vem isso? Da onde é essa raiz? Não é dos cultos cristãos. Israel foi chamado para ser um sinal, revelar Deus para as nações. Nós hoje somos a igreja de Cristo, chamados para sermos um sinal do reino, para revelar Cristo ao Baianão, para revelar Cristo a essa cidade, para revelar Cristo ao Brasil. E eu gostaria de olhar para o texto e extrairmos do texto rapidamente alguns breves ensinamentos. A partir do versículo 16 que nós lemos, diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: É você o perturbador de Israel? Irmãos, não quero voltar lá no início do capítulo, mas eu quero frisar para vocês que os profetas estavam se escondendo nas cavernas, Elias estava sendo procurado e caçado pelo governo de Acabe. Ele, nesse momento, apesar de ele ser perseguido, está sendo caçado para ser preso ou morto, o que me chama a atenção é que você vai perceber que Elias manda o recado: Acabe, eu quero encontrar contigo. É Elias que vai em direção a esse rei que o persegue. E isso mostra para mim e para você algo muito objetivo nesta noite, que alguns dos profetas estavam escondidos nas suas cavernas, enquanto Elias rompeu com medo e foi em direção àquele que é seu opositor e que talvez seria o seu algoz. Isso é muito pertinente para mim e para a vida desta igreja, porque muitas vezes nós ficamos escondidos em nossas cavernas, as nossas zonas de conforto, as nossas zonas de segurança. Mas assim como Elias rompeu com o medo, nós também devemos romper com os nossos medos, com a nossa cultura de ficar dentro do templo. Nós temos que sair das nossas cavernas e ir até os nossos algozes.
Nós precisamos ir até as trevas para proclamar o evangelho da salvação. Nós precisamos ir até aqueles que nos perseguem e denunciar o pecado. Elias foi em direção a Acabe. É a igreja de Cristo que vai em direção ao mundo. Nós não podemos ficar com medo, nós não podemos nos esconder, nós temos que avançar, nós temos que marchar. Assim como Elias foi, nós também devemos ir em nome de Jesus. E olha, irmãos, nesse discurso de Acabe diante de Elias, você percebe que ele vai dizer para Elias: olha, Elias, é você que é o culpado de tudo o que está acontecendo na nação. É você que é o culpado, Elias. Você fica denunciando os pecados. Cala essa boca, Elias. É você que orou para que não chovesse, Elias. É você que é a culpa da ruína da nação. Há uma acusação do rei contra Elias. E nós percebemos, irmãos, muitos que apontam o dedo contra a igreja de Cristo. É fato, é certo que muitos que se julgam cristãos usam uma roupagem, mas não são, e geram escândalos. Sim, talvez grande parte daquilo que acontece na nação é culpa daqueles que se julgam cristãos, mas a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele é a solução através da ação do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo é chamado para ser a solução, para levar a mensagem de salvação, para levar a mensagem de paz, para levar a mensagem que existe um Deus acima de tudo e de todos. E no versículo 18, Elias revela isso. Não tenho perturbado Israel, eu não sou perturbador, Acabe. Elias respondeu: mas você, Acabe, você e a sua família, é vocês que abandonaram os mandamentos do Senhor. Foi vocês que abandonaram a Deus e seguiram a outros deuses, seguiram a Baal. A culpa da ruína da nação começou por esse governo que se distanciou de Deus e de um povo que também se afastou de seu Deus. E isso acontece muitas vezes nós, como igreja, como povo, como nação. A culpa é apenas do governo? Sim, pode ser também. A culpa são dos pastores? Podem ser também. Mas o povo vai junto. Aquele rei levou o seu povo à ruína, se distanciaram de Deus, e era por isso que ele não gostava dos profetas e nem tão pouco de Elias, porque Elias denunciava isso. E a minha vida, a sua vida, a vida desta igreja, é para denunciar o pecado que existe aí no mundo. E muitas vezes, irmão, quando nós denunciamos o pecado, existe uma hostilidade contra nós, existe uma intolerância contra nós, mas nós devemos fazer isso com todo o amor, com toda a graça, com toda a misericórdia, mas nós não podemos nos calar. Nós temos que dizer: você está em pecado e precisa de um Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Foi o que Elias fez. Mas Elias foi além disso. Elias promoveu um confronto. Do versículo 19 a 21, olha o que acontece. Agora, rei, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Quem sustentava aquela religião idólatra era o governo de Israel. Acabe então convocou toda Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que parece uma loucura o que o profeta fez. Além de confrontar o rei, e naquele momento o rei era a autoridade máxima. Se ele mandasse matar, mandasse prender, ninguém questionava, não tinha uma corte. Ele era a autoridade máxima. Elias não vai apenas de encontro com o rei. Elias agora vai de encontro com toda a nação, com todo o povo, que era Maria, vai com as outras, e vai também de encontro com o sistema religioso daquela época, daquele contexto. E ele vai enfrentar então aqui, segundo o texto, 850. Eu fiz uma conta errada, eu falei que era 900 no outro culto, mas é 850. 850 profetas de Baal, de Azerá, contra um. Isso é ilógico, isso é irracional. Essa conta não bate.
Mas o profeta, irmãos, eu quero dizer para vocês que ele não era irracional, porque a fé cristã, ela não é contra a razão. A fé cristã, ela é além da razão. A razão tem um limite, ela vai até aqui, a nossa capacidade intelectual vai até aqui. A fé, ela supera isso. E Elias, então, ávido, cheio do Espírito Santo de Deus, orientado por esse Deus, vá, desafie eles. E ele então, orientado por Deus, foi e desafiou, houve um confronto, ainda que irracional, mas pela fé. Nós já sabemos o relato da história, o que aconteceu. Foi assim que abriu o Mar Vermelho. Foi assim que Sansão enfrentou leões e venceu os filisteus. Foi assim que Davi superou Golias. Foi assim que vários homens e mulheres de Deus realizaram extraordinários e venceram desafios e obstáculos que seriam inimagináveis para a mente humana. Porque nós, quando caminhamos em fidelidade a Deus, Ele estende o seu braço e promove o extraordinário. E aí eu gostaria só de deixar um detalhe. Nós não precisamos correr atrás do extraordinário. O extraordinário vem de Deus, quando nós vivemos uma vida santa, ordinária, simples. É Deus que age. E dos versículos, então, meus queridos, do 22, ou melhor, do 23 ao 29, nós vamos ver o que aconteceu, e eu quero dar um salto lá para o 29, que diz assim: passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Diante do que Elias propôs, os profetas começaram a clamar a Baal, clamar, foi-se a manhã, foi-se o meio-dia, iniciou a tarde, não houve resposta. Elias começou a brincar e a zombar com eles se mutilaram, se auto-sacrificaram ali para poder ouvir a voz daquele Deus. E aí o texto vai dizer para nós que houve um silêncio, simples. Eles não ouviram resposta, irmãos, porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Eles não ouviram resposta, porque não existe outra resposta, além da mensagem da cruz. Eles não conseguiram ouvir, porque não há esperança fora do nosso Deus. É perca de tempo, é ignorância, é arrogância, é orgulho. Então, queridos, eles clamaram, eles buscaram, mas houve silêncio. E aí nós olhamos para esse mundo aí fora que está clamando, que está gritando, e eles só ouvem o silêncio, e eles não vão conseguir ouvir, porque não existe um outro Deus, só existe o nosso Deus. E aí, meus irmãos, se não formos nós que vamos lá mostrar para eles a resposta, quem irá? Se não for a igreja que vai sair das suas cavernas para ir proclamar esse evangelho e dizer: vem aqui comigo, vem ver o meu Deus, Ele age em minha vida, Ele age através da minha vida, Ele age através da sua igreja. Quem irá, irmãos? Eles estão mergulhados num mar de silêncio, estão gritando, mas ninguém pode ouvir. Mas a partir, irmãos, do versículo 30, a história começa a ter contornos. Olha que coisa. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu gostaria de destacar e frisar isso aqui. Olha o que o profeta fez antes de clamar a Deus: aproxime-se de mim. E o povo aproximou e Elias começou a reparar o altar. Antes de Deus agir, houve uma aproximação daquele povo, começou a haver uma unidade. A reparação do altar significa reconstruir a minha vida hoje, que nós somos o altar do Senhor hoje, reconstruir a minha vida em uma santidade, buscar um caráter santo, porque Deus não age onde há o pecado, e nós temos esse tempo oportuno de confessarmos e pedirmos o perdão pelos nossos pecados, e que em nome de Jesus seja reparado o altar da sua vida nesta noite, para que Deus haja com graça e misericórdia e promova algo extraordinário, maravilhas, sinais através da vida desta igreja.
aproxime-se de mim. E aí ele vai continuar, dizendo assim: depois apanhou 12 pedras, uma de cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Irmãos, isso é muito simbólico aqui. Cada pedra que ele usou, aquele altar, para reconstituir aquele altar, cada pedra simbolizava uma tribo da nação de Israel. Nós sabemos que a nação estava dividida, reino do norte, reino do sul, as tribos não estavam vivendo unidade, e quando ele vai mostrar um altar com 12 pedras, ele está dizendo que Deus, sobretudo, quer promover a unidade do seu povo. Quando Deus quer trabalhar na vida da sua igreja, antes de tudo, Ele quer trabalhar a comunhão, a unidade da sua igreja. Uma igreja dividida, ela não proclama o reino dos céus e simboliza mais as trevas do que o reino de Cristo. Mas uma igreja unida, Deus age nesta igreja, essa comunhão transborda. E eu espero que, em nome de Jesus, a família CIB Porto viva em unidade. Que os muros que nos separam caiam por terra nesta noite, e que nós possamos ser construtores de ponte, vivermos uma comunhão, uma unidade, e que todos que vivem à nossa volta, que orbitam em nossa volta, possam olhar para esta igreja e ver uma igreja santa e unida em nome de Jesus. E quando simbolicamente o profeta fez isso, aí, meus irmãos, a partir do versículo 33, nós vamos ver fogo cair do céu. Ele reconstituiu o altar, santidade. Ele uniu a nação, unidade. Santidade e unidade. A partir deste momento, ele clamou aos céus e o fogo caiu. E a história vai mostrar para nós que o fogo lambeu aquele altar, queimou o sacrifício, as pedras, e você vai ver no texto que ele convida as pessoas: joga água, e ele parece que era uma forma de zombar: não, está pouco, joga mais água. E aí vai dizer que formou-se uma espécie de córrego naquela vala, de tanta água, e quando ele clamou, o fogo caiu. E aí, irmãos, nós temos uma declaração no versículo 39, que eu gostaria de ouvir de alegria, um aleluia depois. Quando o povo viu isso, todos caíram e prostraram e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Quando Deus agiu, irmãos queridos, sobre a vida daquela nação, utilizando o seu profeta, o seu homem, o povo que antes no texto, você percebe, oscilava, eles estavam ainda em dúvida, mas naquele momento eles começaram a declarar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando a igreja de Cristo vive essa reconstituição do altar, uma santidade, quando a igreja do Senhor, nesse momento, vive a unidade e faz como o profeta, dobra os seus joelhos e clama, o Senhor se manifesta, o seu Espírito age através da sua igreja, e a nação começou a declarar: o Senhor é Deus. E é o que eu anseio para esta igreja, viver isso, para que o Baianão declare que o Senhor é Deus, para que essa cidade um dia proclame que Jesus é o Senhor. Deus honrou aquele profeta. E nós temos algumas lições. Deus honrou aquele profeta porque, antes de tudo, ele não se acovardou, ele saiu da sua caverna. Deus honrou aquele profeta porque ele confrontou aquele sistema. A igreja de Cristo hoje não pode olhar para esse sistema que habita em nossa nação de corrupção, prostituição, de tráfico, adultério, do pecado tão latente em todas as atmosferas humanas e ficar com a boca calada. Nós somos chamados para denunciar o pecado com o nosso discurso, mas sobretudo com a vida no altar. E além disso, Elias foi proclamar que Jesus é o Senhor. Ele se expôs. Não temos como fazer isso, irmão. Não temos como fazer isso, igreja, se nós não se expormos. Expormos para as nossas famílias, para o nosso lar. Talvez seja o local mais difícil, nossa própria casa. Se não expormos para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, se não expormos
para todas as áreas aonde nós nos relacionamos. Mas Deus não honrou apenas o profeta, Deus honrou a nação. E do versículo 40 a 45, eu quero dar um salto lá para o 44, diz assim: na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Vai dizer a Acabe, prepare o seu carro antes que a chuva desça. Eu digo ao Ministério de Música: prepare-se. Vamos, irmãos, lembra que existia uma crise econômica instalada pela seca? Há 3 anos não chovia. Quando aquele povo, então, diante da reunião, da unidade, quando Elias se prostrou, que houve aquela manifestação tão gloriosa de Deus, e o povo reconheceu agora, Ele é Deus, o que aconteceu? Deus mandou chuva. E eu gostaria só de destacar, que Elias pediu ao seu servo que fosse 7 vezes. Olha, irmãos, anteriormente Elias já tinha mandado descer fogo do céu. Agora ele olha para chover e não chove. E ele persevera. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Nós somos a igreja também que não deve desistir, mas que devemos perseverar. E quando a nação reconheceu que Jesus é o Senhor, desceu chuva. E Deus restaurou a economia daquela nação. Irmãos, amigos que me ouvem, eu gostaria de falar de forma muito objetiva. Eu creio que Deus está precisando de Elias na comunidade de fé que você, onde você congrega. A Cibiporto precisa de Elias hoje. A sua família precisa de Elias. O Baianão está precisando, carente, de homens e mulheres de Deus que tenham a mesma atitude de Elias. A cidade de Porto Seguro está carente. Eles estão gritando aí fora, precisando que você tome uma postura de Elias. E quando essa cidade dizer que Jesus é o Senhor, nós vamos ver maravilhas. Nós estamos diante de uma pandemia, de um cenário global, em que todos estão de olho lá na China, na Rússia, na Inglaterra, Estados Unidos, aguardando uma vacina. E eu não sou contra. Se tivesse essa vacina, eu tomaria amanhã. Mas a esperança tem que estar em Cristo Jesus. E a igreja de Cristo tem que denunciar que a esperança deles, não adianta eles gritarem por uma vacina. Pode até nos curar, mas não vai nos salvar. Essa vacina não vai curar a corrupção, que é um câncer nessa nação. Essa vacina não vai tirar o egoísmo dentro dessas pessoas, desse individualismo tão latente, até na vida da igreja. Essa vacina não vai acabar com o tráfico que está presente em nossa comunidade, que está presente em nossa nação. Essa vacina não vai tirar a corrupção que habita em Brasília e em todas as outras áreas políticas. A única vacina que vai salvar a nossa nação é quando ela dizer que Jesus é o Senhor, que Deus é o Senhor. Deus está te chamando nesta noite para ser Elias nesta nação, para ser Elias nessa geração. E eu espero em nome de Jesus que a família Cibiporto seja Elias no Baianão, e que a partir desta noite, deste dia, seja um divisor de água, através da ação do Espírito Santo, que manifeste nas nossas vidas, para que eles saibam que existe um Deus. O ministério vai estar cantando essa canção. Eu gostaria que você fizesse dela a sua oração. Ouça primeiro, ouça, faça dela a sua oração. Você